Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, programa A Voz do Espiritismo. Nós chegamos então ao ponto principal. Eu falo assim aos amigos do site, pensando, mas esse cara tá doido, né? Por que a parte principal? Não é porque no rádio aqui já está, né, comendo frouxo aqui já, tá? No rádio aqui já está, o programa já está com 42 minutos no ar, né? Tem outros quadros, tem publicidade, tem eventos que a gente divulga somente a nível local, né, regional. Então é por isso que eu falo, quando vamos para a parte do convidado, que é a parte que a gente coloca no site, né? Então eu falo, né, João Saraiva, chegamos ao ponto culminante, né? Chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, quando eu tenho a alegria, né, satisfação, o prazer de receber a Ana Laura Pires, né? Ana Laura Pires, nossa amiga, lá, batalhadora, barbaridade, lá do Grupo Espírita da Fraternidade, né? E agora também fazendo parte da USE também, que beleza, fiquei muito feliz quando soube que o Ricardinho convidou você, a Juliane, para participar dos eventos da USE, para divulgação, né? O trabalho de divulgação da USE, né? Então, primeiramente, vamos ouvir os cumprimentos, né, da Ana Laura Pires. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos, amigos ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Quando a gente tem a possibilidade de multiplicar, de passar, de comentar assuntos que a gente aprende, que a doutrina nos oferece, nos possibilita. Então é sempre uma alegria, uma oportunidade muito feliz. E o convite do Nelson, que é um amigo muito querido, que a gente admira bastante, acompanha o seu programa. Então eu só posso agradecer de todo o coração essa oportunidade de estar aqui e estar falando sobre a doutrina, que é uma luz em nossas vidas, né? Que nos possibilita ensinamentos, descobertas e possibilidades de amor no nosso dia a dia. Muito bem, os amigos da técnica estão pedindo para baixar um pouquinho o microfone. Ô Valdir, você auxilia aqui a gente aqui, Valdir? Dá para dar uma entrevista aqui, Valdir? Calças já está de retirada, está aqui desde as 6 da manhã, né? Mas fica soldado, fica fazendo o que no quarto? Só que tem que perceber ali também, ó, por causa ali da câmerazinha, né, não está atrapalhando lá, não? Tá? Não, né? Ah, que beleza. Tá jóia, então. Obrigadão, Valdir. Soldado no quartel, ó, já era para você ter ido embora, tá vendo? Você fica arrumando serviço, viu, seu Valdir Calças? Então, Ana Laura, eu pedi para a Ana Laura participar conosco, né? E pedi o tema livre, o tema que você quisesse. Você escolheu o egoísmo. Isso, exatamente. Eita. O egoísmo, né? Quando você me fez o convite, o egoísmo foi um tema escolhido pensando que nós vamos voltar para nós, né? Para os nossos corações, para as pessoas que nos cercam. Vai ser muito difícil a gente encontrar alguém que não tenha essa chaga, a gente pode dizer, né? O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Que não esteja enraizado, menor que seja o pequeno vínculo, que não tenha essa, como a gente pode dizer, né? Essa chaga mesmo, essa doença dentro do nosso coração. Realmente. Isso, exatamente. O egoísmo é uma coisa que machuca muito, ela cega as pessoas. Então é muito difícil a gente conviver com pessoas egoístas, aqueles na íntegra, que realmente vivem o egoísmo. Se nós formos pensar dentro das famílias, das casas, do nosso trabalho, até às vezes mesmo dentro dos grupos espíritas, a gente sabe que a gente vem tentando a cada dia buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhora, o nosso progresso, policiando a nossa conduta, mas a gente sabe que o egoísmo faz parte ainda de cada um de nós, em proporções diferentes, cada um aí nas suas possibilidades, no seu caminhar, mas que faz parte ainda de todos nós. Dentro das famílias, é muito triste a gente ver, às vezes, pais, mães, ou até filhos que se sentem donos da verdade. As pessoas querem conversar, vai diminuindo o diálogo, as pessoas vão se fechando dentro dos seus quartos. Aí a gente já tem a internet,
que é maravilhosa, mas que também, quando não bem utilizada, a pessoa se fecha, Aí que esquece, se afasta mesmo, né? se afasta. Aí quando as famílias ficavam reunidas, conversando, cada um está no seu quarto, cada um a seu modo, cada um a seu jeito, pensando só no seu bem-estar, acreditando, na verdade, que isso seja um bem-estar, quando não é. O que te tira do convívio, do próximo, em especial ainda do seu familiar, não é uma coisa que está te fazendo bem, quando não é bem utilizado, né? Tudo que é exagerado, com certeza prejudica. E o egoísta, ele não consegue perceber. Ele só tem olhos para ele, tudo gira em torno dele, então ele acredita que as suas escolhas são as melhores. Que a sua conduta, os seus passos estão sempre te levando para o caminho certo. Ele não consegue perceber que ele não sabe mais escutar, que ele não entende, as pessoas falam, ele não capta, não assimila. Quando ele diz, quando a fala é dele, ali está certo. Quando os outros estão falando, não está. As suas atitudes são as mais acertadas, o seu gosto é o mais apurado, o mais fino, o mais requintado. No ambiente de trabalho, as suas funções são as mais difíceis, porque ele é o mais competente, então a ele cabe o que é mais difícil. O que ele decide dentro desse campo profissional é o que merece os prêmios, os louros, e ali vai caminhando. Então, quanto é dolorido para as pessoas que convivem naturalmente, principalmente as mais próximas, com essas pessoas, né? E o egoísta, a pessoa que vive verdadeiramente o egoísta, por estar cego, muitas vezes, ele não consegue identificar aquilo, ele precisa de um apoio. Então, às vezes, a gente abandona essa pessoa, a gente deixa de lado, quando o que ela mais precisa é que a gente traga para perto de nós. Que a gente ame, que a gente compreenda, que a gente entenda e deixe de lado a questão do julgamento. Que é difícil, né? Isso é um muito hábito, difícil. né? É um hábito do ser humano, né? Uns mais, outros menos, né? Mas de julgar, de interferir na vida das pessoas, né? No modo geral, né? Ainda mais quando a gente vê uma pessoa querida, né? Que a gente gosta, né? Aí que a gente procura interferir mais ainda, né? Com certeza. E a gente se vê no direito, né? Como é que uma mãe não pode se intrometer, palpitar na vida da filha, mas não em questão de cuidar, de estar passando as suas informações, não, de determinar o que é melhor. A mãe acha que ela tem esse poder. O pai acha que ele tem esse poder de escolha, e não de diálogo, de troca de informação, mas de escolha. Minha filha tem que fazer tal curso na faculdade porque é um sonho meu. O pai está sendo egoísta. Às vezes ele não vivenciou aquilo e quer que a filha exerça o que ele não fez. A mãe espera determinada atitude da filha, da sogra, da vizinha, da amiga. Ai, porque ela fez isso e eu não esperava, isso me decepcionou, não quero mais conversar. Então, para onde nós estamos caminhando? E nós também estamos sendo egoístas assim, né? Com certeza. Aí nós estamos sendo extremamente egoístas, quando a gente quer que as pessoas caminhem com os nossos passos, com as nossas escolhas. Com aquilo que nós acreditamos, a gente acaba não possibilitando que as pessoas aprendam, descubram, vivam. E aí a gente vê os vícios, né? Os vícios de comportamento, vícios morais, até os físicos, químicos, a própria bebida, o cigarro. Se nós formos ver a base de todos os vícios, como também a maledicência, está falando, determinando, julgando, apontando, a base de todos os vícios é o egoísmo. Uma pessoa, por exemplo, que fuma, ela não está preocupada com quem está em volta. São raros, né? Os que... Raríssimos. Agora a lei acaba forçando um pouco e tal, né? Mas são raros aqueles que percebem, não, eu vou incomodar, então eu vou lá para longe e tal. Agora a lei, em vários estados, São Paulo, por exemplo, né? Felizmente, né? já exige isso, né? São poucos aqueles que se conscientizam mesmo, né? Que incomodam os outros, né? Isso. E aí, em especial, a gente percebe que, sendo a base o egoísmo,
as pessoas com vícios, todos nós temos, né? Cada qual o seu, a sua particularidade. Às vezes a gente esconde tanto que nem a gente lembra que a gente tem. A gente escondeu tanto, se preocupa tanto em não apresentar aquele vício, mas ele encontra uma maneira de aparecer. Porque a gente não dá para ficar encobrindo e cobertando, né? Mas o vício, o egoísmo, eles caminham paralelamente, junto também com o orgulho. O orgulho a gente pode se dizer que é o pai do egoísmo. São as chagas verdadeiras da humanidade. Às vezes a gente está preocupado com outras coisas, com algumas doenças, mas o próprio egoísmo, o orgulho são a base disso. Quando a gente fala assim, quem ama não adoece. Mas por quê? Né? O que essa pessoa tem de bom que ela está vivenciando dentro dela que ela não permite que a doença chegue até ela? A pessoa que ama, a pessoa que respeita, a pessoa que procura viver bem. E outra, se ela adoece, ela vive aquilo também de outra maneira. O espírito dela tem um preparo diferenciado para poder viver aquilo ali. A resignação, o amor, a dedicação, a melhora, ao crescimento do espírito. A doença física se torna assim pequena, bem pequena mesmo, perto de tudo o resto que a pessoa está vivendo. E na verdade, quando a gente tenta se aproximar até da pessoa para consolar, é ela que nos consola. Diz, não, isso daqui era meu, era para eu passar. Pessoa que não é egoísta, que não se faz o centro de tudo por causa de uma doença, de uma impossibilidade, de um problema financeiro. Muitas pessoas se usam disso para se tornar réus. Se olhar, a pessoa está com aquela cara de piedade, porque ela se sente o centro. Como é que as pessoas não estão preocupadas comigo? Como é que tal pessoa não veio me visitar, não perguntou por mim? Porque eu sou o principal assunto do momento. Eu tenho que estar tomando conta de tudo que acontece à minha volta. Eu não consigo enxergar que a vida segue, que as pessoas têm seus compromissos. Não que a gente não deva visitar ou fazer uma oração um momento, mas as coisas continuam. Então a gente tem que entender, aceitar, respeitar o momento de cada um. E as pessoas egoístas, com essas bases, elas esquecem das próprias leis que Deus nos deixou. Lei do amor, onde a gente multiplica as coisas, que a gente divide, que a gente vive com o nosso irmão as possibilidades, onde nós estamos passando aquilo que a gente recebeu. Quando a gente escutou, Jesus disse para nós, né, dai de graça o que de graça recebeste. Você recebe os ensinamentos. O Espiritismo está aí. Quantas lições nos foram dadas. Aí o que a gente faz? A gente se fecha. A gente não se torna um agente multiplicador. Ah, não posso participar da evangelização porque esse horário sábado à tarde é o horário que eu posso ficar com a minha família, é o horário que eu posso descansar. Não que as coisas estejam acima da família, mas será que só aquele momentinho que você vai estar ali horas, né? É pouco tempo e que é tão significativo para os outros? Ah, não posso assistir essa palestra do Geraldo porque segunda-feira eu combinei de fazer tal coisa em tal lugar e o que eu escolhi para mim eu também tenho direito ao meu lazer? Tem, claro que tem. Mas não vamos ser egoístas e nos fechar e não receber aquilo que é bom. Vamos nos permitir coisas boas, novas, que vão acrescentar na nossa vida, oportunidades. E aí, quando nós chegarmos em nossos lares, que nós retornarmos, com certeza nós estaremos muito melhor do que quando nós saímos. Aí nós vamos poder juntar os filhos, a mãe, o vizinho, comentar, multiplicar aquelas lições, permitir que aquilo chegue em outros corações, que as pessoas recebam essas lições. E a gente se fecha para as leis. Leis de sociedade, de liberdade, de progresso. A pessoa, quando ela busca viver o melhor, só para ela. Lei de sociedade que nos foi passado não é assim. Ela não consegue dividir o amor, os sentimentos. Ela não consegue dividir aquilo que ela aprendeu. Ela não consegue dividir o tempo dela. Ela chega em casa, não, eu trabalhei o dia inteiro, agora é o meu tempo de eu assistir o jornal, eu assistir o programa que eu gosto, escutar a música que eu gosto, o meu banho, o jantar que minha esposa tem que ter preparado do jeito que eu queria e ir para a cama repousar.
E os filhos estavam ali só esperando aquele tempinho. E hoje em dia, quanto mais passa o tempo, mais isso se agrava, né? Pelo fato Muito de mais. na sala tem uma TV, em cada quarto tem uma TV, na cozinha tem uma TV, e computadores também, praticamente, Tem porque todos, né? tem um computador na mesa lá central e tem cada um tem seu notebook, seu celular, que também é Celular. computador também. Aí se trancam, não se fecham. Aí sim, não, o que eu quero é isso aqui, acabou, não vou ceder em nada, o que eu quero é isso aqui. Aí o egoísmo se acentua mais ainda. Se acentua mais ainda. E com o passar do tempo, a gente sabe que tudo se acentua, né? E a gente vai passando o tempo, os anos vão passando e as coisas vão enraizando. Aí quando a gente percebe, a gente quer dormir de um jeito e acordar de outro. Fala, nossa, não, eu preciso me modificar. Não, amanhã eu já vou estar diferente. Não. Quantos anos eu demorei colocando esse egoísmo dentro de mim? É um exercício, né? Sempre. Exercício diário, a busca da melhora, da libertação. Né? Hoje cedo, nós estávamos lá no Benedita Fernandes falando, né? A gente precisa tirar essa pedra que a gente Você foi lá amarrou no Benedita hoje? no Benedita hoje legal. cedo, com o É seu Luiz. É minha com o casa, mas pessoal. não sabia que você estava lá. Nós estamos indo lá todo sábado de manhã, às É, 10 de manhã, horas. agora, Às no 10 Hospital horas. Benedita Do Hospital Fernandes. Benedita Fernandes. Hospital, pessoal do site, Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes de Araçatuba, tá? São Paulo. Isso. E lá a gente aprende muito, né, sobre o egoísmo, com certeza. Lá é a oportunidade que a gente tem de exercitar o amor, a liberdade de expressão, a recuperação. E para a gente se recuperar, a gente tem que se libertar do egoísmo, porque o vício nos aprisiona. Ele faz com que a gente olhe só para nós, para as nossas expectativas, para aquilo que a gente deseja que seja saciado naquele momento, esquece de tudo à nossa volta, da nossa família, do lar que a gente construiu, do trabalho que a gente conquistou. Então lá é realmente um exercício de libertação do egoísmo. E é muito bonito de ver, né? A cada sábado, a cada semana, a melhora, as oportunidades que são oferecidas. E aí a gente pensa também na lei de liberdade, né? A lei de sociedade, aí a lei de liberdade, quando a gente escolhe estar perto de outra pessoa, se livrando desse egoísmo, podendo vivenciar aí, ao contrário do que acabou de ser falado, essa oportunidade de comunhão, de divisão, onde você não procura culpar o próximo, transferir a ele as suas angústias de forma egoísta. Eu não erro, o que está ao meu lado errou. Ele é responsável por isso, ele é responsável pela minha tristeza, pela minha decepção, quando as atitudes são minhas. Então, para a gente repensar quais têm sido as nossas escolhas, onde é que eu percebo que eu estou me aprisionando mais, que eu estou derrapando, onde é que a coisa não sai tão bem. Será que a gente tem refletido sobre isso? Buscando a cada dia a nossa melhora, quando a gente acorda nas nossas preces, para que Deus possa nos guiar os nossos passos, as nossas escolhas, a nossa conduta, com que aquele dia seja o fator determinante para que o egoísmo diminua um pouquinho em nós. E assim a cada dia a gente pedindo, buscando, melhorando. Aí entra a lei do progresso, quando a gente busca a evolução, a nossa reforma, a nossa transformação, que não é fácil, é difícil. A gente fala assim, Jesus veio, trouxe as lições, trouxe os ensinamentos. É fácil seguir Jesus? Não é fácil, porque a gente ainda está muito enraizado na matéria. A gente olha para como Jesus agia, era simples nele, era simples para ele. Para nós, que somos ainda muito egoístas, muito apegados, é difícil. Quando a gente vai doar alguma coisa, a gente olha assim, o que eu não uso mais? Ninguém nunca pensa, nossa, qual é a minha blusa preferida? É essa que eu quero dar. Não, a blusa preferida, ela tá até escondida para ninguém se enganar e colocar na sacola. Então, o que eu não uso mais? O que não me serve mais? Na verdade, você está querendo se ver livre daquilo, né? Você vai mudar de casa, aí é o dia da doação. Você fala assim, nossa, agora eu fiz a caridade. Para mim, né? Que para eu chegar na outra casa mais liberta, com menos coisas.
Então é claro que a caridade, ela começa Ela é muito com ampla, a coisa né, material, porque nós ainda estamos muito enraizados nisso. Então não é que não é para ela ser praticada, mas ela é o ponto inicial. Ela não é a caridade plena. A caridade plena é aquela onde você consegue doar um sorriso, seu amor, a sua companhia, a presença, estar ao lado de alguém. Às vezes a pessoa não quer conversar, mas ela precisa sentir que alguém se importa. Então eu estou do lado dela. Tratar Quieta, bem em as silêncio. pessoas, né? Tratar bem as Sorrir, pessoas. o amor, né? Isso a gente está o quê? Se libertando do egoísmo. Porque nós estamos vivenciando a verdadeira caridade. Se o egoísmo ele está ali na base de todos os vícios, a caridade a gente pode se dizer que é a maior arma para nós estarmos nos libertando do egoísmo. Se a cada dia nós pegarmos, não, hoje vai ser o dia do sorriso. Você vai entrar no elevador, cumprimenta as pessoas, sorria, mas sorriso assim, aquele sorriso espontâneo que vem da alma, aquela alegria. Você mesmo vai se contagiar. Se você começar forçado, no final do dia aquilo vai fazer parte de você plenamente. Receba as pessoas com alegria, com espontaneidade, com amor. Aí amanhã vai ser o dia do auxílio. Auxilie alguém a atravessar a rua, a carregar um carrinho no supermercado, abrir uma porta de carro, deixar uma pessoa passar à sua frente. Praticar a gentileza mesmo. Praticar a gentileza, exatamente, Nelson, é isso. É nos colocarmos à disposição. E de repente você começa essas atitudes de uma forma meio forçada e tal, mas acaba tornando-se um hábito, acaba tornando-se natural, né? Porque tudo na vida é hábito. Tudo. É questão de prática. A gente precisa treinar para que aquilo faça parte da nossa vida. Então, na parte da manhã, quando você começar a sorrir, porque hoje é o dia do sorriso, e nós, então vamos lá sorrir. Vai. Você treina. Vai indo, vai indo. Uma hora, quando você menos perceber, aquilo é natural. No outro dia, quando é o dia do auxílio, você vai estar auxiliando sorrindo. Porque o sorriso já embutiu em você, já está fazendo parte. Então, devagarzinho, a gente vai tirando o egoísmo e vai trazendo as coisas boas. A paciência, a fraternidade, o companheirismo, a alegria de viver, a fé. A pessoa egoísta, nossa, será que ela consegue imaginar que tem alguém tão superior, supremo, que fez tudo por nós e que não foi ela? Não foi ela. Como? Como é que ela não é o melhor pensamento, não é a pessoa mais plena, mais pura, perfeita? Não é. Então ele já começa assim, né? Será Jesus? Se nós pensarmos, a pessoa egoísta mesmo, como é a fé dessa pessoa? Ela acredita nela, que ela é capaz. Quando ela realiza uma coisa boa, ela não fala graças a Deus, ela fala, ei, conseguimos, hein? Pensando nela. Conseguimos. Quem? Ela. Ela conseguiu. Então não é obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Equipe, um grupo, né? Um grupo, exatamente. E se ela participava de um grupo, o grupo conseguiu, é porque ela fazia parte. Ela estava chefiando, ou ela deu a melhor ideia. Esse aqui é o meu grupo, aquele grupo é o meu lá, grupo. Não. Se o meu grupo perdeu, alguma coisa aconteceu, porque a melhor situação foi a nossa. Alguém roubou. E a minha parte eu fiz. Foi alguém que errou, porque eu fiz certo. Preciso procurar o culpado aqui no grupo pro nosso fracasso, porque eu tenho certeza que eu me destaquei. Então é aquela coisa, né? O errado tá sempre fora. E o que é perfeito, maravilhoso, dourado, pleno, sou eu. Então, quais são os caminhos que a gente tem percorrido? Né? Os nossos passos, eles têm nos levado para onde? Quais são as nossas escolhas? O que a gente tem feito, né? Santo Agostinho, quando ele nos aconselha a olhar a questão 918 no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o homem de bem, ele diz assim: será que toda noite, quando a gente for repousar, quando nós formos descansar, nós conseguimos reavaliar os nossos dias? O que eu fiz hoje, sábado, agora, 13 horas e 6 minutos? Até esse horário, quais foram as minhas atitudes? Que lugares eu fui? As pessoas que eu encontrei? O que eu conversei? O que eu falei? Será que eu tornei amanhã de alguém melhor? Será que eu ofendi alguém? Será que eu ofendi? Alguém?
Será que eu fui grosseira? Será que eu guardei para mim um sorriso que eu tinha ali, que Jesus me deu e eu segurei? Será que eu deixei de favorecer, de ajudar, de encaminhar? Então, como é que eu posso modificar a tarde? Para quando eu chegar à noite e repousar, e pensar no meu dia, nas pessoas que eu encontrei, eu possa ter a tranquilidade e um sono reparador, tranquilo, pensando, eu fiz o bem que eu pude, eu ajudei as pessoas, eu me ajudei porque eu procurei melhorar. Ele fazia isso todas as noites, né? Ele Todas fazia as noites. uma reflexão, uma reflexão de como foi o dia dele, no que ele fez de bom, ou fez de não bom, para tentar melhorar no dia seguinte, né? Exatamente. E nós não conseguimos, porque a gente não tem ainda nem a capacidade direito de distinguir. Às vezes a gente pensa, olha um mal, achando que foi bom. Não, mas o que eu falei ali que é para aquela pessoa, que ela ficou chateada, ela estava precisando. Mas como eu falei? Né? A forma que fala. A forma que fala, né? Se a pessoa tá de vermelho, eu falo assim, nossa, vermelho fica péssimo para você. E se eu falo assim, nossa, você fica tão linda de amarelo, é diferente. É diferente. Como chega, o tom que a gente vai usar, as palavras escolhidas, a preocupação. Porque Jesus, quando ele nos disse, né, amai-vos uns aos outros, quando ele falou, como a si mesmo, quer dizer, nós éramos a medida. Então, como é que eu me amo? O que eu faço por mim? É exatamente esse o caminho que eu tenho que percorrer com meu irmão. Mas para isso eu preciso me amar, me respeitar. Eu preciso estar buscando compreender. Porque quando a gente acredita que o nosso maior inimigo está fora de nós, que nós não identificamos os perigos, os erros, a nossa personalidade oculta, os nossos pensamentos são os nossos grandes inimigos. Os monstros que nos assombram estão dentro de nós, que é a nossa consciência, as nossas atitudes. Então, o que eu fiz há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que eu vou fazer daqui 10 anos, vai estar tudo aqui dentro de mim. Então, o que eu fiz? Isso vai voltar em algum dia, de determinada maneira. E a pessoa que está se libertando do egoísmo, ela assume essas responsabilidades e busca, da melhor maneira, a sua redenção. É uma pessoa que aprende a se perdoar, que perdoa o próximo. Então a gente vê, quando a gente vai tirando o egoísmo de cena, quantas coisas boas a gente dá a oportunidade para que essas coisas vão chegando até nós. O André Luiz, a gente vê, ele passou 8 anos no umbral. Ele 8 encarnado anos em sofrimento. Em sofrimento, terrível, ele não enxergava ninguém. Terrível. Por quê? Em oportunidade, quando ele estava encarnado, ele era um homem que só olhava para si. Só pensava nele. Socialmente, ele aparentava ser um senhor respeitoso dentro de casa, ele fazia tudo que a sociedade exigia, mas ele não era uma pessoa presente realmente, que vivenciava a família, porque ele se olhava para ele. Ele se achava o melhor profissional, mais capacitado. As pessoas que assistiram o filme, Nosso Lar, identificam. Conseguem perceber, quem lê o livro, quem estuda as obras, a gente vê. E não precisa ir longe, não. É só a gente olhar para nós também. Né? A gente lê ali e fala, nossa, o André Luiz. Mas e aí, a Ana Laura? E o Nelson? E os nossos amigos? O que a gente tem feito? Né? E será que quando nós desencarnarmos, nós vamos conseguir realizar os trabalhos de André Luiz? Não é esse momento, né? Mas o umbral com certeza vai estar nos esperando por alguns anos. Então, o que a gente pode diminuir esse tempinho de umbral, de hoje para frente? Agora você falou de umbral e de estar nos esperando, eu lembrei do Jamiro, do Santos Filho. Não sei se você assistiu a palestra dele. Que ele falou que no começo da palestra ele pergunta, quem quer ir para o umbral? Depois todo mundo, eu não quero, Depois no final todo mundo quer ir para o umbral, depois que ele fala, né? Que é lá para trabalhar, logicamente. É lógico. Pode continuar. Certo. Quando a gente pensa que nós teremos oportunidades de crescimento, de melhora, com certeza, aí a gente fala assim, não, eu quero passar por aqui, se é para eu aprender, então vamos lá, vamos aprender. Mas a gente se assusta ainda, né? Nossa, o André Luiz ficou 8 anos no umbral, o que será de mim?
Ana Laura, tem ouvinte perguntando, Lúcio Colic, o doutor Lúcio Colic está perguntando o nome. Ana Laura Pires. Ana Laura Pires, lá do terceiro cartório. Proprietária lá do terceiro cartório. Ana Laura Pires, tá? Os ouvintes, eu falei no início, mas é que às vezes tem gente começou a escutar começou agora. A ouvir depois, né? E está achando interessante, logicamente, quer saber quem é, né? Então tá aí, para todos os ouvintes que ligou o rádio depois, né? Ana Laura Pires. Parabéns para você, doutor Lúcio Colic. Muito obrigada. Obrigado, doutor Lúcio Colic. Obrigada. Parabéns para a doutrina, né? Na verdade, o que nós estamos falando é o que a doutrina nos passa, nos ensinou, tem ensinado, tem possibilitado melhoras, transformações. E à medida que a gente vai aprendendo, o que mais a gente quer quando a gente se sente bem com os ensinamentos é o quê? Dividir com as pessoas. Né? Quando a gente está bem, a gente quer que todos em volta estejam bem. Então a gente quer realmente multiplicar, dividir, vivenciar, amar, criar oportunidades, né? Há alguns anos que eu tive a felicidade de me deparar com a doutrina espírita e viver a cada dia a transformação do amor, buscando a melhora e naturalmente reconhecendo e tentando deixar para trás erros, vícios, atitudes, libertando disso e buscando a melhora. Então, qualquer coisa que seja falada, é a doutrina que nos ensinou, né? A doutrina que vem mostrando, que vem passando essas lições para nós, esses ensinamentos, e os amigos como o Nelson, que dão essa oportunidade da gente estar dividindo essas lições. Então, eu agradeço muito o comentário, obrigado pela participação. Tá, com um bom tempo que eu estou te namorando para trazer aqui para falar, e vai chegar a hora. Então aí, falei, não, vai ser neste sábado. Eu convidei e graças a Deus você aceitou. Ana Laura, você se refere sempre a vícios, né? Certo. Existem vários tipos de vícios. Aqueles visíveis, né? Por exemplo, o cigarro, a bebida, a droga, que infelizmente, né, é o cancro da sociedade. E existem aqueles vícios, né, que ninguém vê. Né? Aqueles morais, vícios, né? Morais, vícios internos, que muitas vezes são piores do que os visíveis. Né? Com certeza, porque os visíveis estão ali, e quando eu tenho um vício, você está vendo, você tenta me ajudar. Né? As pessoas, aquele vício que é demonstrado, as pessoas chegam, tentam conversar, aproximar, uma orientação, e você está vivenciando aquilo ali, e uma hora, quando você expõe, você dá a sua cara a tapa, a gente pode dizer, né? A sociedade, as pessoas, a vida. Então, você mostrando, vivenciando livremente aquele vício, você, em determinado momento, como você não está escondendo, você pode falar, poxa, eu preciso voltar atrás, me recuperar. Aquele vício enraizado, escondido, moral, a maledicência, traição, orgulho, ódio, a inveja, o melindre, essas coisas que nos trazem para baixo, que nos afastam de tudo quanto for as lições que Jesus nos deixou, dos ensinamentos que a gente esconde de nós mesmos, como já foi falado, aí são muito mais difíceis de serem limitados. Aquelas vibrações negativas, né? Vibrações, as ondas mentais que contaminam o ambiente. A pessoa, muitas vezes, a pessoa tem um sentimento assim, tão negativo, tão ruim em relação a determinada pessoa, que a pessoa, às vezes, se não estiver bem preparada, pode até ficar doente, né? Adoece. É quando a gente chega em algum lugar, você não está numa sintonia das melhores naquele dia, você fala assim, nossa, meu Deus, acho que eu até preciso de um passe agora, porque a coisa ficou pesada, né? Então, quanto é triste a gente chegar num lugar, ao invés do lugar ficar mais perfumado, florido, alegre, gostoso, onde as pessoas queiram estar, a gente chegar e ser aquela presença que carrega, que pressiona, que faz mal. A pessoa parece que, às vezes, ela até fala assim, nossa, que tá pesado. Você passa a mão assim no braço, né? Fala, deixa eu me limpar aqui. Pelinho arrepiado, né? Você fala, não, eu preciso me libertar. E são esses vícios. Quando a pessoa se apresenta ali linda, perfumada, com uma roupa bacana, você olha a porcelana, o lado de fora da pessoa, nossa, que pessoa doce, olha o sorriso, que pessoa agradável.
Mas em determinadas oportunidades, a pessoa vai jogando um sinalzinho aqui, um outro ali, um comentário indelicado de outra pessoa, e ela não percebe que, na verdade, quando ela está falando de outro, na verdade, ela está dizendo dela mesma. Ela está mostrando sobre ela. Se eu estou em determinado lugar e eu falo mal do Nelson, que jamais iria acontecer, né, que é um amigo que eu gosto muito, querido. Idem. Eu não estou falando do Nelson, eu estou falando da Ana Laura. Estou mostrando o quanto a Ana Laura está errada. O quanto ela é capaz de dissimular. Então aí a gente percebe, quando se fala de outros, a verdadeira pessoa. Então essas são as chagas mais difíceis. A pessoa fuma, ela está incomodando os outros, agora a gente tem essas leis, e a coisa vai diminuindo, a pessoa vai ficando sem graça, vai ficando desconfortável, porque todos estão vendo. Agora a pessoa que tem aquele veneninho dentro dela, que tem aquele sorriso malicioso, que não trabalha a renovação moral, aquilo fica embutido, disfarçado. Uma hora cai. E a gente fala, máscara, ela não é eterna. Vai ter algum momento determinado que você vai deixar aflorar alguma coisa. Mas até aquilo chegar, você mina um pouquinho ali, e as pessoas não percebem. Porque você se apresenta de outra maneira. Esse, para mim, é um dos vícios mais difíceis, os que estão encobertos, que a gente, aqueles monstros mesmo, aqueles fantasmas que estão dentro de nós, são mais difíceis ainda do que os externos. Muitas vezes aquela criatura não pratica, né? Por medo, né? Até da própria justiça da terra, né? Medo de ir para a prisão e tal, não faz aquilo que está lá no seu íntimo, né? Muitos já vão e fazem logo, já fazem barbaridade, já fazem coisas terríveis, né? Sem medir consequências, irão sofrer penalidades, as penas da lei, né? Terrestre, né? Mas muitos ficam, como você disse, eu não vou fazer isso porque medo de ir preso, por exemplo, né? Mas ali por dentro está simulando, está querendo matar, enforcar a pessoa, né? Ou pessoas, mas simplesmente não fazem porque já tem aquele receio, aquele medo da justiça da terra, né? Esquecendo-se da justiça divina, inclusive. Que a tudo vê, né? Quando você acredita que você está ali no cantinho, embaixo da mesa daquele quarto escuro, que não tem ninguém vendo, às vezes se você estivesse no sol, andando na rua, você estaria sendo menos observada. Rodeado de testemunhas. Muitas testemunhas a todo instante. Então nós nunca estamos sozinhos. Sempre existe um olhar, 2, 4 e 10. E testemunhas, inclusive, que sabem o que estamos pensando. Exatamente. Não só o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Elas conseguem captar a nossa sintonia, a nossa onda mental. E aí, nós estamos nus frente aos espíritos que nos acompanham. Quando a gente se sente, eu estou aqui sozinho, então eu posso fazer isso, posso planejar. Ninguém está sabendo, todo mundo procurando. Nossa, mas o que aconteceu? Tá. Você tem testemunha. Tem aqui. E às vezes é um ente seu tão querido, às vezes o seu pai, a sua avó. E a gente não imagina a decepção dessas pessoas, a tristeza e o trabalho que eles têm depois para tentar nos melhorar, auxiliar. Quando a gente está dormindo, tem aquele sonho, acorda, nossa, mas eu sonhei com tal coisa. Aí a gente escuta, assim, parece aquele sopro, vem uma coisa assim, olha, meu filho, muda, vamos pensar em determinada coisa. Você está olhando para o espinho, mas sente o perfume da rosa, como ele é gostoso, como ele é bom, olha essa flor que maravilhosa. São nesses momentos, quando parece que a gente tem aquela intuição, com certeza, a gente está sendo observado e amado. Nós estamos sendo amados. Esses espíritos estão tentando nos mostrar, nos auxiliar e nos trazer para o caminho de volta. Laura, eu aposto que tem gente pensando, como eu pensava quando eu era criança. Meu avô sempre, ele pegava nós, netos, e começava a explicar as coisas para a gente, desde tenra idade, né? E meu avô sempre falava, né, isso, que Deus sabe tudo que nós estamos fazendo. Ele falava Deus e os espíritos. Sim. Também, né? Eles sabem o que estamos fazendo, o que estamos pensando, e que está tudo registrado, está tudo sendo observado. Eu pensava comigo,
Eu não ia debater com meu avô, jamais. Eu pensava, não, isso não pode ser. Eu pensava comigo, né? Eu era criança. Eu tenho certeza que muitos adultos hoje, inclusive alguns que estão nos ouvindo, que ainda duvida disso. Né? Ainda duvida pensar, Deus tudo bem e tal, mas ele não vai saber tudo que eu estou pensando. Né? Mas o próprio homem, né? O próprio homem, aquilo que o homem faz com os animais, né? De pôr chip, colocar chip, saber onde é que está fazendo, está sendo monitorado, né? Exatamente. O próprio homem já tem essa capacidade, né? Imagine Deus, né? Que Deus, criou, o Criador, né? do universo, né? E os bons espíritos, né? Estão sendo vigiados, sim, a todo instante, né? Inclusive sabendo, ele sabe os nossos pensamentos, né? Como você já disse. E quem nessa vida procura a melhora, procura a sua reforma íntima, procura que a sua moralidade caminhe, mesmo que a passos mais curtos, mais firmes e contínuos, essa pessoa deve extirpar de seu coração o egoísmo. Que seja dia após dia, mas com determinação, com vontade. É fácil? Não é fácil. É uma escolha, né? A gente sabe que cada escolha implica uma renúncia. Então, a partir do momento que eu estou escolhendo o amor, estou escolhendo a caridade, estou escolhendo viver os ensinamentos que Jesus me deixou, eu estou deixando para trás o egoísmo. Todo ele? Não, devagarzinho. E é dessa forma, realmente, que nós vamos crescer e melhorar. É devagar, a passos até às vezes lentos, mas contínuos, firmes, para que nós possamos seguir as lições que Jesus deixou. Nós precisamos nos libertar de alguma coisa. A gente traz bagagens que não precisam nos pertencer mais. É a mesma coisa, aquela roupa que está lá no guarda-roupa, aquele sapato que está guardado. A gente não precisa de tudo isso. Mas a mulher tem uma necessidade louca, né? Principalmente a mulher em relação a calçados, a sapatos. A gente fala assim, né? O homem não compreende. Mas, na verdade, a gente sabe que tudo isso é uma questão de vaidade. E a gente precisa se libertar disso também. E à medida que a gente se liberta, a gente se desprende, nós estamos favorecendo outras pessoas com essas doações, vindam elas, quando elas vêm do coração, e principalmente a nós. Muitas vezes a gente acha, eu estou favorecendo o próximo, estou ajudando, mas eu comecei comigo. Então eu estou melhorando, eu estou buscando essa reforma, estou buscando essa melhora. E aí, com certeza, nós vamos olhar para o nosso caminho e a gente pode sentir isso em nosso coração. Vai ser quando Jesus vai nos olhar e vai sentir que nós estamos vivendo e amando como a nós mesmos. Nós estamos olhando para o nosso irmão, vivenciando isso da melhor maneira possível. É uma questão de exercício, como você mesmo disse. Isso. Também. É uma questão de exercitar, né? Eu quero deixar então os microfones, Ana Laura, para você concluir o tema. Tá. Então nós devemos sempre nos lembrar que o egoísmo, ele está enraizado. É uma chaga, é um vício, é um dos grandes males da alma, realmente. E a partir do momento que nós escolhemos nos libertar dele, nós estamos deixando para trás aquilo que nos aprisiona e nos distancia de Jesus. Se nós queremos melhorar, se nós queremos evoluir, se nós buscamos a lei do progresso, da liberdade, ela com certeza está no caminho contrário do egoísmo. Então, à medida que a gente aprende a respeitar como nós gostaríamos de ser respeitados, a amar como nós gostaríamos de ser amados, a entender, a ter ouvidos para ouvir, com certeza a gente está no caminho, seguindo o caminho que Jesus nos deixou. Muito obrigado, Ana Laura Pires. Né? Eu que agradeço. O ouvinte aí que ouviu só um pedaço, Ana Laura Pires, né? Lá do terceiro cartório, né? Isso. Gente, lembrando aqui rapidinho, Geraldo Lemos Neto, no dia 11 de março, no Centro Espírita Luz e Fraternidade, em Araçatuba, São Paulo. Tá? Palestra pública com Geraldo Lemos Neto. Todos estão convidados. O próximo sábado estaremos de volta aqui na emissora a partir das 12 horas.
os amigos do site, né? Depois a gente coloca a entrevista como essa, por exemplo, no site www.avozdoespiritismo.com.br. Os ouvintes que pegaram só um pedaço da palestra, desse bate-papo, hoje não foi palestra, Isso, bate-papo foi uma conversa, com a Ana Laura, lá pela noitezinha já estará também disponível em vídeo, inclusive lá no nosso site avozdoespiritismo.com.br. Ana Laura Pires, minha amiga, parabéns, tá? Obrigada, né? Nunca participou aqui na rádio. Não, aqui na rádio foi a primeira vez. E eu deixo os microfones, então, do programa A Voz do Espiritismo, para que você faça a prece de encerramento, tá, do nosso programa de hoje. Tá certo. Então, é que nós possamos, nesse momento, mentalizar a figura de Jesus, essa figura doce, terna, para que nós possamos sentir em nossos corações essa paz que nos envolve, esse sentimento de amor, de fraternidade, que à medida que nós possamos olhar para dentro de nós, de cada um de nós conseguimos identificar assim aquilo que nos faz bem, o que não nos faz bem, que nós possamos olhar para os nossos amigos, identificar irmãos, que nós tenhamos sempre ouvidos para ouvir, mãos para trabalhar, que nossas bocas, nossos lábios sempre sejam aqueles que expressam, que passam palavras de carinho, de fraternidade, de amizade, e que o nosso coração ele esteja aberto para que Jesus possa fazer morada dentro dele. Então, que nós tenhamos sempre a nossa mente aberta, o nosso coração disponível para Jesus, os nossos braços abertos para os nossos irmãos, e que esse pensamento possa nos levar, nos encaminhar para dias melhores. Que assim seja. Eu que agradeço, muito obrigado pela prece, tá? Muito obrigado pela participação, muito obrigado por você vir passar esse assunto tão interessante, tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Com todos nós. E essa prece como encerramento do nosso programa de hoje. Que todos tenham muita paz.